A paz. Nesta aula vamos aprender na lição 1 o tema Conhecendo a Salvação. Iremos aprender o que é salvação e como somos salvos. Que o Senhor nos ilumine. Texto bíblico. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro. Vamos entender o contexto dessas palavras e em que momento elas foram ditas por ele. Pedro e João subiam juntos ao templo para fazer as orações. E fora do templo ficava um homem aleijado desde nascença pedindo esmola. Quando ele viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, olhando para eles, disse: "Olha para nós." E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu o homem curado, correram espantados para perto de Pedro e João. E quando Pedro viu isto, começou a falar de Jesus para eles. Estando eles falando ao povo, vieram os sacerdotes e o capitão do templo, muito incomodados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e no dia seguinte um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos se reuniram para perguntar aos apóstolos com que poder haviam curado o homem coxo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar sobre Jesus. E Pedro então corajosamente falou essas palavras aos líderes religiosos: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Com essas palavras, Pedro deixou bem claro para eles que o Deus Pai escolheu a Jesus para ser o Salvador do mundo e que ninguém mais pode ser igual a ele, que nenhum mestre religioso poderia morrer por nossos pecados. Nenhum outro veio à terra como o único Filho de Deus, e nenhum outro ressuscitou dos mortos, que não existe qualquer outro nome ou caminho. Introdução. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Por mais que recebamos bênçãos no dia a dia, não se compara à bênção da salvação. E a salvação é a primeira experiência que temos com Deus. Toda a Bíblia fala sobre esta salvação. O que é a salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria. Efésios capítulo 1, versículo 7. Por meio da morte, Jesus pagou o preço necessário para nos libertar da escravidão do pecado. Isso é salvação. A salvação é um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5,18 diz: "E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." Deus é que deu o primeiro passo para salvar todos aqueles que quiserem. Deus quis nos salvar. Por meio de Jesus, Deus nos reconciliou com Ele, ou seja, restaurou a comunhão quebrada com Ele. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado. Ela é oferecida a todos, sem exceção. Em Cristo, todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12.
Então, com a sua morte, Jesus pagou o preço necessário para nos libertar da escravidão do pecado. Ele fez isso por amor. Ele não precisava fazer isso, mas fez porque nos ama. E a salvação é oferecida a todos porque não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos igualmente. Deus oferece a salvação para todos, porém só aqueles que creem e recebem Jesus é que são feitos filhos de Deus. Um ato da infinita misericórdia de Deus. Aprendemos que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé, e não mediante os nossos próprios méritos ou boas ações. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Somos salvos porque Deus quis nos salvar, e também porque Ele é misericordioso. A salvação não é mérito nosso, não fomos nós que conquistamos essa salvação. A salvação é de graça, não nos custa nada. Ela é dada por meio da fé. Todos aqueles que crê recebem a salvação. Simples assim. Podemos comparar a salvação a um presente. Deus tem um presente chamado salvação para todos, mas só recebe esse presente quem estender a mão para pegar. Isso se chama fé. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. A nossa salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Jamais poderíamos pagar tal resgate para a nossa salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano nem de boas obras. Sabemos que Adão escolheu desobedecer, e por isso teve sua comunhão com Deus quebrada. Com a desobediência do homem, tornou-se inimigo de Deus e escravo do pecado. Adão vendeu a sua liberdade para o inimigo, e Jesus comprou essa liberdade de volta pelo preço de sangue. Ninguém pode pagar esse resgate porque não existe ninguém sem pecado. O único que pode pagar o resgate, que pôde pagar o resgate, e que pode também pagar o resgate, foi Jesus, que nunca pecou. Ninguém é salvo porque merece ou porque fez algo para merecer. Continuaremos na próxima aula falando sobre a necessidade da salvação. Entenderemos por que a salvação é necessária e o que é preciso fazer para ser salvo. Vamos aprender sobre isso na próxima aula. Deus abençoe.